E desde que descobriu que Juanito é o seu filho, Juliana tem feito de tudo para recuperar o menino. Porém, determinada, Hortência está decidida a lutar pela guarda do filho. Mas Ivan Maurício, o advogado contratado por Marco Antônio, decide intervir e acaba revelando a Hortência segredos do passado dela que a deixam em choque. E sem alternativa, a espanhola decide entregar Juanito de vez para Juliana. Mas antes da gente continuar com o vídeo, por favor já me deixa o seu like que é super importante. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui o YouTube vai sempre te avisar e você não vai perder nada do que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Terra Nostra. Agora me conta aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer com a Hortência? Será que devolvendo o Juanito, seu segredo está seguro? Enfim, na minha opinião, mesmo que seja dolorido para a espanhola, ela fez a coisa certa. Embora nessa história toda, as duas são vítimas e uma conversa poderia ter resolvido isso de uma maneira muito melhor. Marco Antônio, Juliana e Hortência chegam até o escritório de Ivan Maurício. Elas entram e o homem diz: "Eu sei que é uma situação muito delicada, mas nós temos todas as provas que o menino que a senhora adotou com o seu marido é de fato filho da senhora Juliana. A senhora nega isso?" E com lágrimas nos olhos, Hortência não nega que Juanito, na verdade, é o filho de Juliana e garante que, apesar de tudo, agora o menino é filho dela, já que Hortência o adotou legalmente e que, portanto, não fez nada de errado. Sereno, o advogado garante que ninguém está acusando de nada e continua a falar. Mas se ficar provado que a senhora Juliana não renegou o filho, que ele lhe foi tirado logo após o parto, é levado para aquela roda sem que ela soubesse. E Hortência questiona o que isso tem a ver. Ivan responde: qualquer juiz com o mínimo de senso de justiça será o primeiro a anular a adoção e devolver o filho à mãe verdadeira. Hortência, nessa hora, garante que isso não vai acontecer. E firme, Ivan garante que sim, isso vai acontecer. E continua a falar. Ainda mais agora que nós sabemos que o seu marido foi morto dormindo com a amante e que lhe havia botado para fora por causa desse menino que vocês adotaram. Hortência chora e suplicante diz que não quer perder Juanito. Ivan, nessa hora, garante saber do amor que ela sente pelo menino. E Rude diz que apesar de Hortência ter adotado o Juanito, ele não é o filho dela. E Juliana diz: é meu filho. Marco Antônio chama a atenção da italiana para que ela fique quieta. Ivan continua a dizer: a senhora mesmo acabou de reconhecer que este menino não é o filho da senhora. E mesmo assim, a senhora quer disputar a posse dele na justiça. E sinceramente, eu acho que vai ser muito desagradável para a senhora discutir tudo isso na frente do juiz. A morte do seu marido, a maneira brutal no qual ele tratava a senhora, e vai querer discutir também quem matou o seu marido? Hortência, nessa hora, entende o que o advogado quer dizer. E chorando, ela responde: "No, e eu devolvo o filho para ela." Juliana sorri sem acreditar que finalmente vai recuperar o seu filho perdido. Os três então voltam para a pensão de Dolores. E assim que vê a filha, a espanhola pergunta: Hortência? E então? Ela encara a mãe e responde: o filho é dela. Nisso, Juliana entra acompanhada de Marco Antônio
e questiona, dizendo que se o que ficou decidido não é o justo. E sincera, Dolores responde que ela já nem sabe mais o que é justo nessa vida. A senhora então sai da sala e Marco Antônio diz: vai com calma, Juliana. Ela sorri e fala que nem sabe o que dizer. Marco Antônio diz que ela não precisa falar nada, já que Hortência prometeu na frente do advogado devolver Juanito para ela. E sincera, Juliana fala: Maio, fiquei morrendo de pena dela. Firme, Marco Antônio garante que Hortência não tinha como se defender e questiona se Juliana não queria ficar com o filho. E sorrindo, ela responde: é o que eu mais queria nesta minha vida. Marco Antônio então se despede de Juliana e vai embora. Enquanto isso, no seu quarto, Hortência chora desolada por ter perdido a guarda do filho. Juliana então entra e Hortência questiona: o que ustedes quer, Juliana? Ela encara Dolores, depois Hortência e fala: e eu quero o meu filho, Hortência. Juliana então volta para o seu quarto, enquanto Hortência, sozinha com o filho, chora desesperadamente por ter perdido o Juanito de vez. Hortência até cogita não devolver o menino para a mãe, porém logo se recorda do que o advogado falou e, com medo, ela decide fazer o combinado com Ivan Maurício. Hortência pega Juanito no colo, vai até o quarto de Juliana e Mateu e, chorando, ela diz: eu trouxe o filho de vocês. Juliana sorri e, neste momento, Hortência passa Juanito para o colo da italiana, que beija o menino. E Amadeu fala: e eu sei o quanto isso custou para ela. Boa noite. Ele então sai do quarto, enquanto Juliana e Mateu choram emocionados por finalmente terem o filho junto deles. E aí me conta o que vocês acharam da Hortência ter resolvido devolver o Juanito para a Juliana? Se fosse você no lugar da espanhola, o que faria? Bom, na minha opinião, apesar de ser uma situação muito complicada, a Hortência agiu certo. Porém, as duas poderiam ter se entendido desde o começo e juntas criarem o Juanito, já que moram na mesma casa. Mas enfim, me conta a sua opinião, que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo. Tchau!